Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá no Tiago, livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Estamos vendo a prática da palavra de Deus. A prática da palavra do Senhor, a prática da orientação, não é apenas o ouvir, mas o praticar a orientação, a instrução, a revelação do Senhor. O tema, parte 1, 2, 3, sei lá até quando, é a prática da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a seguir. Irmão, você já entendeu, você já obteve a consciência de que não existe bênção fora da palavra? Não existe vitória fora da orientação do Senhor. Não existe bênção vindas ou advindas de Deus, não existe fora da palavra, da orientação do Senhor. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu conheço o Cristo pela palavra, eu conheço a palavra por causa do Cristo. Sem o Cristo, eu não tenho discernimento da palavra. Sem a palavra, eu não conheço o endereço de Cristo. Amém, irmão? Sem a palavra, não tem a bênção, não tem vitória, não tem crescimento, não tem vitória, meu irmão, sem a palavra de Deus. Quando é que isso vai cair na sua cabeça? Quando é que você vai se conscientizar disso? Tudo que Deus vai fazer, Ele o fará pela palavra dEle. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 19... Amém, irmãos? Sabeis estas coisas, versículo 19, que nós já abordamos ontem. Eu vou para o versículo 20 e 21 hoje. Vamos lá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Verso 20 hoje. Porque a ira do homem, a indignação do homem, não produz justiça de Deus. Toda ação nossa, toda ação sua, toda manifestação nossa, meu irmão, minha irmã, fora da palavra, se você não ouvir, fora da palavra de Deus, não produz a justiça, não manifesta a Deus. Por mais que você seja indignado, por mais que você seja revoltado contra o sistema, essa revolta, essa indignação não produz a justiça de Deus. Portanto, façamos o seguinte, verso 21. Então, porque a ira do homem, a revolta do homem, a indignação do homem nunca vai produzir a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus, a manifestação de Deus. Tá entendendo? Porque às vezes muitos de nós somos revoltadinhos contra a política, contra o governo, contra não sei quem, contra não sei quem. Isso não vai produzir a justiça de Deus. Não se verá Deus a partir disso daí. Verá apenas um homem bom, um homem indignado, um homem justiceiro. Não manifestará a justiça de Deus. Portanto, ou seja, por esse tanto, sabendo estas coisas e sabendo que a sua justiça não produz a justiça de Deus, portanto, por esse tanto falado, ensinado, por esse tanto de revelação que você teve, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Na outra linguagem diz bem assim, olha só, na outra linguagem fala assim: portanto deixem todo costume imoral, deixe todo hábito imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Tá vendo uma salvação presente? Tá vendo só? Existe uma salvação patente e eterna, declarada, consumada. Você tem uma salvação consumada, declarada e concluída. Você tem. Mas existe um aspecto da salvação que ela é contínua. Existe um aspecto da salvação das nossas almas que ela é contínua, meu irmão. Entenda isso, então. Então, portanto, por esse tanto de revelação do capítulo 1 até o versículo 19, por esse tanto de revelação e por esse conselho de você ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, portanto, despojem-se, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Muitas vezes a sua indignação, muitas vezes a sua revolta é apenas acúmulo de maldade, é apenas acúmulo de impureza.
Você quer fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Você quer defender o fragilizado com as próprias mãos. E muitas vezes não é este o movimento do Senhor nesse momento. Muitas vezes nós estamos atrapalhando o mover de Deus em determinada situação. Muitas vezes. Aí você fala assim, é só fazer o bem. Muitas vezes o bem não é bom. Muitas vezes o bem não é bom, porque justamente a árvore que o homem comeu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, esse bem e esse mal nos acompanha a vida toda. Esse bem que você conclui que é bem, não opera sempre a justiça de Deus. Portanto, por esse tanto de revelação, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com humildade, a palavra em vós implantada, esse verbo, esse Christos, este verbo, este Christos. Lembra o que Cristo falou? Quando eu for levantado no madeiro, todos atrairei a mim. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele alcançou toda a humanidade, toda o verbo do Senhor foi implantado em nós. Por isso o profeta Ezequias e o Jeremias disse, eu escreverei as minhas leis no vosso coração. A palavra foi implantada. Agora, acolhei com mansidão. Nós sabemos que o verbo se fez carne. Nós sabemos que o Messias já veio. Nós sabemos que o Cristo de Deus já veio, já se manifestou. Acolhei essa palavra, esse verbo, essa revelação plena com mansidão. Então não penseis, a ira do homem, a revolta do homem, a indignação do homem não produz a justiça de Deus. Nunca vai produzir. Então, portanto, despojando-vos de toda a impureza. Ei, meu irmão, por mais homem de Deus que eu seja, por mais homem de Deus que você seja, por mais mulher de Deus que você seja, por mais servo e serva de Deus que nós sejamos, nós precisamos em todo tempo, nos despojar de impurezas, nos despojar de maldade, porque sempre essa maldita árvore do bem e do mal tem nos acompanhado, porque nós fomos picados. Essa maldita bem e mal tem nos acompanhado. Então, despojando-nos de toda a impureza e de todo o acúmulo de maldade, acolhamos com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma, para salvar. Amém? Então, vigiemos e despojemos-nos. Joguemos para fora. Deixemos de lado toda a maldade, toda a impureza que sempre está abatendo. Nós sempre estamos sendo tentados a atribuir a Deus alguma coisa perversa. Nós sempre somos tentados a atribuir a Deus alguma coisa que a gente não goste. Nós sempre somos tentados a desconfiar de Deus. Deus não está pensando em mim. Deus deve ter algum plano, alguma armadilha para me pegar ali na frente. Despojando-vos de toda a maldade, de toda a impureza, despojando-vos de toda a maldade, todo o acúmulo de impureza. E acolhamos com mansidão a palavra. Receba com humildade a palavra. Não seja resistente à palavra, meu irmão. Olhe para mim aqui, presta atenção. Ei, irmão, não seja resistente. Quantos de nós fazemos tantas obras belas, mas não acolhemos a palavra do Senhor? Nós temos comichões no ouvido para com a palavra do Senhor. Quantos de vocês aí, quantos de nós aqui, às vezes defendemos as boas causas, às vezes defendemos as causas humanitárias, quantos de nós, mas não acolhemos a palavra do Senhor, a palavra de que Ele é sempre bom. Tudo que Ele faz, até quando o vento é forte demais é bom, até quando a tsunami é forte demais é bom, até mesmo quando os vulcões entram em erupção é bom, não importa, tudo que Deus faz nesse universo é bom. Então vamos despojar de toda a impureza. Pensar mal de Deus é impureza. Pensar só bem de mim é impureza. Pensar mal de Deus é maldade.
achar que alguém está traçando um plano malévolo contra mim, isso é impureza, isso é maldade. Despojando-vos então de toda impureza, todo pensamento sob dúvida com relação ao Senhor Deus, isso é maldade, isso é impureza. Então, despojando-vos de toda impureza, de toda maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Pegaram a revelação, entenderam? Por isso acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Você ama a palavra do Senhor, a voz, a orientação, a direção do Senhor. Você mudaria a sua direção para ficar com a direção do Senhor? Você deixaria certos hábitos para honrar o Senhor Deus? Você abandonaria certas práticas para honrar o Senhor Deus? É assim que se acolhe a palavra do Senhor em nós. É assim que se acolhe a palavra do Senhor em nós. Então pratiquem a palavra do Senhor. Falar que Deus é bom, que Deus é justo, isso não quer dizer muita coisa. Falar, tardio para falar, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, prontos para acolher a palavra poderosa. Isso que faz diferença nas nossas vidas. Portanto, acolhei a palavra, acolhei a orientação, acolhei a voz, a direção do Senhor. Mude a sua prática de vida, despojem-se de toda maldade e de toda impureza. E acolha a palavra, a orientação e a voz do Senhor nosso Deus. Amém?